É o pet, 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 é o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de estudo tutorado Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 3. Fatos sociais. Para iniciar a nossa semana, iniciamos com um questionamento. O que você acha que define um clássico? Um autor ou autora que é sempre revisto, um livro que permanece sendo lido por gerações, uma música que parece não envelhecer com o tempo, ou um quadro antigo que ainda atrai muitos visitantes ao museu? Esses questionamentos é para a gente refletir aqui o que a gente vai conceituar no campo da sociologia como a sociologia clássica, onde trata aqui não com algo antigo, mas algo que se faz importante para entender o mundo atual. Colocando aqui as características dessas obras clássicas, apesar do tempo, elas se conectam e dialogam com o mundo de hoje. Claro que a gente vai também observar algumas mudanças desse olhar clássico para o olhar contemporâneo. Mas é muito válido, principalmente na formação básica de vocês, o olhar dos clássicos da sociologia. Para essa reflexão, trazemos aqui o considerado primeiro professor de sociologia, Émile Durkheim, o sociólogo francês que viveu numa época em que a sociedade passava por inúmeras transformações, principalmente a partir dos efeitos da Revolução Industrial, que estavam a todo vapor, e as sociedades que se modificavam com muita velocidade, e a sociedade que estava ali, e a sociedade que já iniciava essas grandes transformações em velocidade, colocando nessa questão desde as relações de trabalho que se modelavam diante as grandes migrações da população camponesa para os centros urbanos, cidades cada vez mais cheias, moradias precárias, todo esse processo que também atinge as relações familiares, que se alteravam diante do trabalho nas fábricas, aconteciam sob condições precárias, sem contar aqui com os efeitos da poluição, das mudanças no consumo e as novas relações com o meio ambiente. E aqui a gente vai observando outras transformações e impactos na forma como as pessoas se organizavam e se relacionavam socialmente. Então, aqui nessa busca de compreensão diante essas causas e consequências das enormes mudanças que a sociedade vinha sofrendo e preocupada com a forma como estava, como essas poderiam manter sua integridade, Émile Durkheim criou a disciplina de Sociologia na Universidade de Bordeaux, na França, e lançou o livro As Regras do Método Sociológico. Na nossa proposta aqui, colocando o olhar da sociologia no conceito enquanto uma ciência de observação do método e da análise dos problemas sociais, a proposta dessa nossa aula é refletir sobre esse método sociológico para entender melhor como essa ciência funciona. Para Durkheim, a sociologia não estuda o indivíduo, mas aquilo que acontece na sociedade, o que o influencia. Um exemplo disso é ir para a escola. Se a gente coloca esse conceito aqui, a gente vai observar que existem inúmeras variações de motivos que nos faz ir para a escola todos os dias, no mesmo horário e por tanto tempo. Nesse momento de pandemia que vivemos, motivar-se diante ao estudo ainda é mais complexo ainda em relação ao sistema presencial. Mas, refletindo essa questão, a gente vai perceber que os motivos que fazem você ir à escola vai ser diferente do colega, vai ser diferente do professor, vai ser diferente das relações que você tem à sua volta. De outras pessoas que passaram pelo mesmo processo que você, mudou-se também a motivação, ou agregou-se novos valores a essa motivação. E aqui a gente vai começar a refletir o que podemos identificar em relação a forças externas comuns que nos levam a frequentar as aulas. É de certo que nós não acordamos todos os dias e decidimos ir naquele momento na escola. Já há um condicionamento. Caso você não acorde na hora de ir para a escola, é provável que sua mãe ou pai brigue com você logo pela manhã. É uma relação aqui que a gente já começa a observar e também, se você não chega a tempo, é possível que receba uma ocorrência, seja impedido de entrar na sala enquanto o professor está dando uma matéria e receberá como consequência a falta daquela aula. O excesso dessas faltas pode impedir você até mesmo passar de ano. E você sabe que é necessário passar de ano para continuar progredindo, conseguindo a conclusão do ensino médio, talvez para alguns
questão de inserir na universidade, para outros a situação de emprego, para outros até mesmo o fato de se livrar de acordar todos os dias de manhã para ir para a escola. Então aqui a gente começa a observar problemáticas e a reflexão aqui dessa necessidade de estudar, desde observar que para entrar numa faculdade é necessário estudar muito, né, porque nós temos aí a questão das concorrências, o acesso a uma profissão, né, exige um diploma de ensino superior, outra questão para também dedicar, muitas vezes, ao estudo no básico para ir para o superior, e sabendo aqui que o ensino superior é um dos caminhos que mais se adequa aí à questão de melhores condições e ganhos financeiros, né? Claro que a gente vai ter outras situações, mas sabemos que é uma segurança a longo prazo. E aqui a gente vai problematizar esse exemplo. Uma série de pontos de coesão que, de uma forma ou de outra, nos obriga ou direciona a agir de determinadas formas. Ou seja, estamos falando aqui de vários fatores que nos direciona, que nos molda nas nossas ações em sociedade, nossa forma de pensar e sentir. Mas vamos fazer uma reflexão primeiro dessa palavra que a gente vai deparar muito no olhar sociológico, a coesão. O que seria a coesão? Muitas das nossas ações são frutos dessa coesão, ou seja, se não agirmos de determinada forma, sofreremos punição das mais diversas. Fazendo isso, muitas vezes, sem sequer nos dar conta, somos levados ou forçados a agir de determinadas maneiras. O que a gente está colocando aqui são essas forças que fazem a gente comportar diante a sociedade, diante o meio social que estou presente, de acordo às regras e normas, que muitas vezes não são regras e normas escritas, mas sim levadas no comportamento daquelas pessoas naquele determinado ambiente. O comportamento que você tem num grupo de amigos, num grupo de futebol lá no final de semana, é bem diferente do comportamento que você terá em ambiente de uma sala de aula e bem diferente de um ambiente templo religioso. São exemplos aqui para a gente também refletir. Por que a gente está falando disso? Por quê? Porque é isso que tem tudo a ver com o objeto de estudo da sociologia no olhar de Durkheim, que são os fatos sociais. O que são esses fatos sociais? São maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo, dotados de um poder de coesão sobre nós. Então, aqui nós temos o olhar dessa coesão social na construção dos fatos sociais, que a nossa maneira de agir, pensar e sentir não é partindo do nosso interior para a sociedade, nessa leitura durkheimiana, mas sim fatores externos que nos fazem essa reflexão, esse pensamento. Colocando aqui nessa proposta, a gente vai trazer vários exemplos, né? A gente vai trazer várias reflexões dessa força de coesão sobre nós, né? Sobre cada um de nós. Gosto de trazer aqui também reflexões bem cotidianas e bem atuais também para refletir sobre essas questões. Pensar, por exemplo, esse efeito da Juliette do Big Brother Brasil. É uma problemática para a gente também analisar aqui. Não no sentido de ser um problema, gente, mas no sentido de uma reflexão, ok? Inclusive, já falo isso diante a coesão social diante desse fenômeno. Hoje, essa personagem, né, que parte de um programa de televisão, que vira um fenômeno nacional, não à toa a gente vai usar o termo fenômeno, ela tem um impacto muito grande. O que ela usa, o que ela canta, o que ela se manifesta, ela se torna uma coesão na sociedade. Os comportamentos de milhares de pessoas também parte desse fenômeno. Então, aqui imaginar que esse fenômeno que a gente está citando aqui, que foi a participante lá do programa de televisão da Rede Globo, que quando ela, né, tá ali se manifesta naquele ambiente, as pessoas começam a ter aquele fato, aquele fenômeno, né, como exemplo do seu comportamento de agir, pensar e sentir. Então, ela acaba agindo de uma forma de coesão diante outras pessoas. Isso é um fenômeno que a gente vai percebendo em outras situações. A gente tem vários casos sobre isso. Quando a gente tem, principalmente hoje, essas grandes influências que as redes sociais promovem. Rapidamente, um meme se torna algo impactante para muita gente.
E dependendo de uma postagem no Twitter, várias pessoas vão se manifestar favoráveis ou contras diante a uma coesão externa sobre aquele fenômeno que está acontecendo, sobre aquele fato que está acontecendo. Então, são leituras para a gente refletir aqui também. Mas, continuando, e para entender mais sobre esse objeto de estudo, é importante que a gente busque analisar esses fenômenos a partir de um método sociológico. Mas o que é o método sociológico? Segundo Durkheim, que traz, inclusive, né, o pioneiro nessa linha de pensamento de um método sociológico, e essa é uma grande contribuição de Durkheim no olhar sociológico, o método sociológico é utilizado para estudar e compreender os fatos sociais, aquilo que é externo aos indivíduos, mas atuam sobre eles. Claro que a gente vai ter outras leituras hoje do método sociológico, mas esse fenômeno foi importante para essa leitura. Assim como a física, que estuda o movimento dos objetos, a biologia, que observa as células pelo microscópio, a química e as combinações de moléculas, na sociologia nós devemos, como nós temos aí na imagem e também na página 179, temos aí uma pequena esquematização dessas regras do método sociológico no olhar de Durkheim. Primeiro, o objeto específico. O segundo, o distanciamento do objeto. O terceiro, a neutralidade do pesquisador. E o quarto, a replicação do estudo. Vamos lá para cada tema desse e vamos problematizar também essas questões hoje. Então, falar dessa escolha de um objeto específico de estudo, nessa leitura aqui de Durkheim, a gente vai observar que nós não podemos estudar tudo o que queremos ao mesmo tempo. Nós temos que ter aqui uma delimitação do nosso objeto. Então, falar sobre a questão da violência. A violência é um complexo muito grande como objeto de estudo da sociologia. Então, para a gente aprofundar, analisar, é importante fazermos um recorte dessa violência. Como a gente pode fazer? A gente vai fazer uma escolha de uma violência específica. O Durkheim tem uma grande obra para a gente entender também essas regras, e ele faz essa análise a partir dessas regras, né? Ele cria essa estrutura para analisar cada fenômeno desse fato social, que é o suicídio. Uma leitura, inclusive, muito importante para vocês. Outro ponto aqui é manter distância suficiente para não influenciar nos dados e, consequentemente, no resultado final. Aqui é um ponto importantíssimo enquanto pesquisador, porque quando a gente interfere demais, a gente pode estar danificando o olhar que a gente quer, o fenômeno que a gente quer observar, o objeto que a gente quer observar. Então, é um cuidado minucioso. Nós temos aqui essa problemática que é um fato para a gente também entender. A gente não pode modificar os dados como eles são, o objeto como ele é, senão a gente acaba interferindo no resultado final e perdendo o olhar que a gente quer, o objetivo que a gente quer daquele estudo. Terceiro, nesse terceiro ponto, nós vamos observar que a análise deve ser isenta de viés pessoal ou político, para que a conclusão seja válida. Essa neutralidade do pesquisador hoje é um pouco mais questionado. Acho que a gente também tem que entender as mudanças também da sociedade e a compreensão de um todo. Mas é importante também termos autocrítica dos nossos posicionamentos. Por isso aqui, hoje nós temos uma linguagem diferente. Mas era importante também naquela leitura de Durkheim, naquele momento, essa neutralidade, enquanto uma observação dos fenômenos. Porque, no final das contas, a gente está estudando a sociedade, e nós somos a sociedade, nós construímos essa sociedade humana, das relações humanas, dos fatos sociais por trás de todas as relações aqui nessa leitura mais de Durkheim. Mas nós temos uma leitura também crítica para falar sobre isso hoje. O quarto, o estudo deve ter todas as etapas muito claras, registradas, para que, caso alguém queira replicá-las, os resultados sejam idênticos ou muito próximos. Então, aqui, é uma exigência, né, dessa replicação do estudo muito intensa na leitura aqui do Durkheim. É claro que nós estamos falando da sociedade, e esses resultados muito idênticos e muito próximos, eles vão variar de época para época. A obra O Suicídio, que eu já mencionei aqui de Durkheim, é uma obra excelente até hoje para a gente fazer várias análises sobre esse fenômeno na sociedade. Mas nós temos que fazer uma leitura descartando várias questões daquela interpretação, daquele momento, porque varia hoje na nossa sociedade atual, muda diante também os valores de épocas, que não entra mais numa leitura tão durkheimiana,
mas é importante a gente problematizar aqui também. Então, aqui nós temos uma compreensão, né? Nós temos um entendimento desse método sociológico, deixando claro aqui que a sociologia, desde quando foi criada, não é uma montada de opiniões. E, pelo contrário, ela é uma ciência que procura entender o corpo social de uma maneira científica, baseada em dados e em estatísticas, que permite ser verificada e testada por quem quiser. Então, que o papel do método justamente para validar ela enquanto ciência. Então, aqui, a sociologia vai possuir funções muito claras, evidenciar o que acontece nas nossas vidas sociais. E, lembrando aqui, de entender os impactos de diversas maneiras, compreensões de mundo sejam embasadas em conhecimentos sólidos, não apenas do nosso senso comum. Aqui entra a importância de entender a neutralidade, mas fazendo hoje uma leitura um pouco mais crítica dessa questão. Então, segundo Durkheim, ele menciona, é preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, a necessidade de sair de nós próprios para ascender à escola das coisas, se a queremos conhecer e compreender. Quando ele menciona aqui esse ascender à escola das coisas, ele quer dizer que ter ou obter o acesso a essa escola das coisas, para essa compreensão do que queremos conhecer. Atividades. Questão 1. Peço a vocês que leiam o texto a seguir, que fala sobre o medo de não ter o celular à disposição, cria nova fobia, que faz essa reflexão sobre nomofobia, que a gente vai refletir aí dentro do texto, sobre essa questão do acesso às tecnologias, principalmente aí a questão do celular, e vamos então para a nossa problemática. Com base no texto e na discussão, a partir do PET dessa semana, assinale a alternativa correta. Que quando falamos dessa nomofobia, nós estamos chamando a atenção de um problema social, que traz uma concepção de uma doença diante o vício, né, nas redes sociais, né, no uso de aplicativos, no uso do aparelho celular. Então, nós temos aqui para reflexão nessa questão de entender e compreender esses recursos tecnológicos que constituem um elemento que nos impacta socialmente. E aqui, quando a gente está mencionando isso, como essas tecnologias, principalmente hoje, a influência da internet, as redes sociais sobre nós e como nós criamos dependências sobre ela, diante do período da pandemia, como isso também intensificou pelas nossas relações cada vez mais distantes, o uso da tecnologia aproximar as pessoas, traz aqui uma compreensão de um fato social. Então, nós estamos aqui falando de um objeto de estudo da sociologia diante um fenômeno que está acontecendo na sociedade. A nomofobia é um fato social. Questão 2. Peço a vocês, então, leiam atentamente esse trecho, Cultura Livre, e vamos refletir a proposta que segue. O texto acima aborda qual dos conceitos abaixo? Então, aqui, lembrando lá no nosso texto, a gente refletiu uma temática no nosso texto lá. Falamos sobre o fato social, que parte dessa questão da nossa forma de agir, pensar e sentir em sociedade, ou seja, algo externo a nós, que cria coesão social sobre nós. Então, aqui nós estamos problematizando essa função que exerce limites diante a estruturar a vida humana e suas ações, levando-o a agir, de certo modo, sob pressão, mesmo que se não perceba. Então, nós estamos aqui já entrando nesse olhar dessa consciência coletiva que o fato social promove sobre nós, a partir dessa força que é a coesão social. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao plano de estudo doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também a vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.